Transformação, perdas com guerra fiscal e ganhos com a conformidade tributária. Este é o nosso primeiro tema da primeira palestra e nós convidamos o sócio-presidente da Brasil Salomão e Mates Advocacia e mestre em Direito Tributário, Dr. Marcelo Viana Salomão. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo Viana Salomão. Bom dia, que prazer estarmos aqui. Vai ser maior prazer ainda debatermos sobre questões tributárias aí que afetam diretamente o setor e a indústria do plástico. Doutor Marcelo, fique à vontade. Pois não, você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Está perfeito. Ah, que bom. Então está ótimo. Já é para eu começar a palestra? Sim. Ah, pois não tinha entendido. Que ótimo, que bom. Antecipamos um pouco o horário aqui, mas para conversarmos sobre tributos no Brasil, quanto mais cedo, melhor. Então, bom dia a todos. Eu não tinha entendido que já estávamos aqui no evento. Prazer a todos que estão aqui nos ouvindo. Queria agradecer muitíssimo o convite que me foi feito pela Biplástico, do Sindiplast, pela Plástica em Revista e da forma gentil que esse convite foi feito. Embora eu seja da turma que prefira muito mais falar de fazer amor do que fazer guerra, a verdade é que ser empresário nesse país implica em diariamente lutar numa guerra. Uma guerra porque nenhum governo nesse país, até hoje em sua história, independente de que partido tivesse à frente dele, facilitou a vida dos empresários no Brasil. Os empresários do Brasil são verdadeiros heróis, que trabalham com o sistema tributário para lá de complexo e burocrático, e que não caminha, lamentavelmente, no sentido de que isso melhore. Felizmente, nós estamos num momento com algumas propostas de reformas tributárias, algumas disfarçadas de propostas de reforma, como é o caso descarado do aumento do imposto de renda, parece que ontem tivemos uma boa notícia de que efetivamente não virá essa criação à volta da tributação dos dividendos. Isso não é reforma tributária, isso é aumento de imposto, não é? Mas nós vamos aqui, na análise da guerra fiscal, também falar um pouquinho, eu vou ficarmos à disposição para falarmos desses projetos de reforma tributária que estão em vigor. O que é guerra fiscal? A guerra fiscal é quando pode acontecer entre estados, pode acontecer entre municípios, pode acontecer entre países. É quando um estado, para nós pegarmos a questão que nos interessa diretamente aqui, que é o ICMS, traz benefícios para as empresas que lá se instalarem. Mas é interessante dizer que esses benefícios não são de forma graciosa para a empresa. A empresa efetivamente tem que montar a sua estrutura, tem que gerar empregos. Hoje também, e era muito comum que se tivesse exigências do ponto de vista ambiental e social, além da geração de empregos. Portanto, o empresário, acreditando numa lei em vigor, ia para aquele estado e lá se instalava. E, a partir daí, fazia todo o seu planejamento gerencial, estrutural e de funcionamento da empresa e tudo mais. O que acontece? O ICMS, embora seja um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal, ele tem o que nós chamamos de uma natureza nacional, né? Porque ele afeta todas as operações entre empresas que estejam em estados diferentes. Então, ele tem essa nítida configuração nacional. Por conta disso, diferente do que ocorre com a maioria, com quase todos os outros impostos, quem tem a competência para criar o imposto, caso o Estado, sempre tem a competência também para reduzir o imposto, ou até para tirar esse imposto. É natural. Quem pode o mais, pode o menos. Acontece que, como o ICMS tem essa configuração nacional, o que a Constituição sabidamente fez? Querendo já evitar a guerra fiscal, ela disse, olha, para conceder benefícios neste imposto, não é o Estado que dá o benefício sozinho. Quem tem que dar o benefício são todos os estados em conjunto, decidindo se o benefício vai valer para todos os estados ou para alguns estados, mas tem que ter uma aprovação unânime, olhem que loucura, unânime, por um órgão chamado CONFAZ, que tem ali os representantes, os secretários da Fazenda de todos os estados. Então, aí já se cria uma dificuldade. A visão do Constituinte foi correta em tentar manter a força, a importância da federação para benefícios para um imposto de configuração nacional. Mas, ao exigir unanimidade, o que advém da forma da época da ditadura, isso foi muito triste. Por quê? Porque essa lei do CONFAZ, para vocês terem ideia, é de 74.
Então, ela traz essa questão da unanimidade que não se aplica. Veja, a Constituição de 88, para alterar a própria Constituição, não se exige unanimidade, né? Aliás, a gente sabe o que se diz sobre toda unanimidade. Isso, então, gera uma dificuldade muito grande no Brasil. Por quê? Porque dificilmente os interesses dos estados do Norte, do Nordeste, em função da sua realidade financeira, climática e outras situações que geram uma condição muito mais difícil economicamente, vão ser os mesmos interesses dos estados do Sudeste, por exemplo, onde está a maior parte do dinheiro quente do Brasil. Então, isso gera realmente uma dificuldade de aprovação nos moldes que a Constituição desenhou. Então, o que acontece? Os estados, querendo atrair empresas para os seus territórios, começaram a gerar benefícios de forma individual, passando por cima dessa exigência de aprovação unânime do CONFAS. Nós somos um Estado democrático de direito. E, assim, quando há um abuso de um Estado ao conceder uma lei em direção oposta ao que exige a Constituição, e se algum outro Estado se sentir incomodado, só tem um meio de derrubar essa lei, ir ao Supremo Tribunal Federal e pedir que seja declarada a inconstitucionalidade. E era isso que acontecia historicamente por décadas no Brasil. Então, alguns estados que sabidamente precisavam desses benefícios para crescerem e para poder gerar uma melhoria para os cidadãos dos seus estados, concederam esses benefícios isoladamente, sabendo que eram inconstitucionais. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nunca hesitou de declarar a inconstitucionalidade dessas leis. Mas olhem que interessante, quando o Supremo declarava essa inconstitucionalidade, o que ele dizia? Olha, estado de origem, aonde está a indústria que foi ter o benefício e que vendeu para outra empresa em outro estado. Aquele benefício que você aproveitou, eu estou declarando inconstitucional. Portanto, estado que concedeu o benefício cobre o imposto dessa empresa que teve o benefício. Mas nunca mandou o estado de destino glosar o crédito que foi. Porque o que acontece é o seguinte, na prática, imagine que eu estou vendendo uma mercadoria, eu estou no estado de Minas, vou falar de estados que eu adoro, aqui estou no estado de Minas, estou vendendo, tem um benefício lá e, portanto, em vez de pagar a alíquota de 12% ao vender aqui para São Paulo, eu vou pagar 8%, porque eu tenho um crédito presumido de 4%. Então, portanto, eu ganhei um benefício de 4%. Mas na minha nota fiscal, obrigatoriamente, tem que vir deixando claro que a alíquota é de 12%, não é? O que acontece? Eu, empresa de São Paulo, me acredito dos 12%, porque a Constituição diz, olha, incidiu o imposto, você tem direito de se acreditar. Esse é o princípio da não cumulatividade para evitar o efeito cascata. Mas os estados de destino começaram a questionar, não, mas a empresa de lá pagou só 8%, então você não vai poder se acreditar de 12%, sim, é só de 8%. O argumento dos contribuintes sempre foi o seguinte, olha, eu estou comprando, a incidência é de 12%, e aquela empresa de lá, que é meu fornecedor, fez isso com base numa lei que está em vigor, numa lei que ainda foi declarada inconstitucional, nem sabe se vai ser declarada inconstitucional. O que acontece? Isso foi para o Supremo Tribunal Federal. Existia como tinha que ser. Só que o Supremo, agora, o momento do Brasil, vocês já devem ter escutado essa expressão, nós vivemos uma situação da teoria, da cultura dos precedentes. Como o Brasil tem uma sobrecarga muito grande de contencioso, uma das formas de tentar reduzir esse contencioso é que, efetivamente, se junte as ações que são iguais ou semelhantes, através de uma delas se faz, ou duas, ou três, no mesmo tema, se decide analisá-la, se coloca sobre a sistemática de repercussão geral no Supremo, de repetitivo na STJ, para dizer, olha, nós vamos decidir esse assunto. Enquanto isso, suspende todos os processos, mas nós vamos decidir. E o Supremo, quando veio decidir, agora, recentemente, infelizmente, chegou à conclusão, na minha forma de ver, de forma totalmente equivocada em relação ao que nos garante a Constituição, dizendo que os estados de destino podem, sim, glosar esse crédito, a diferença do crédito, então, a glosa proporcional. Nesse exemplo que eu dei, então, portanto, a empresa que efetivamente se creditou de 12% teria aí 4% glosado e cobrado com multa e com juros e correção. Foi uma surpresa a decisão do Supremo, e decisão do Supremo a gente tem que cumprir, mas eu posso também, como professor, dizer que discordo totalmente, porque isso implica numa
alteração de competência da Constituição, que não pode, porque a Constituição deu competência para aquele estado de origem cobrar esse imposto, não para o de destino. E eu não posso alterar. Uma das características da competência tributária é que ela é exclusiva, né? É que ela é indelegável. Portanto, o que tinha que acontecer era o estado de origem ser obrigado a cobrar a diferença, como o Supremo sempre fez historicamente. Sempre fez. E, lamentavelmente, mudou de posição. E certamente é por isso que estamos conversando aqui. Essa decisão do Supremo tem outra questão importantíssima, que é a questão da modulação dos efeitos. Isso é muito importante que os empresários brasileiros tenham consciência dessa mudança, porque, ao mesmo tempo que o Poder Judiciário reclama do excesso de volume, com a modulação dos efeitos, que significa dizer, olha, o Supremo pode declarar uma inconstitucionalidade e dizer que ela só vai se aplicar daqui para frente. Portanto, todo aquele passado, aquela norma que eu estou dizendo que foi inconstitucional, que é uma mudança gigantesca também para a nossa cultura brasileira, porque a gente aprende que, se ela é inconstitucional, ela é natimorta. Pontes de Miranda já dizia isso. Então, o que está se dizendo é, para tentar equilibrar os cofres dos entes públicos, tentar diminuir o impacto de uma decisão dessas, vai ficar valendo daqui para frente. Nisso, corretamente, o Supremo fez, reconhecendo esse passado de briga de décadas e a importância para os contribuintes, porque, imagina, contribuintes de todo o país que fizeram operações entre eles, né? Eu escutava sempre, todos nós escutamos falando que a tese do século era a questão do ICMS, PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS, mas a guerra fiscal, efetivamente, uma abrangência do mesmo tamanho ou até maior. Bom, com a modulação dos efeitos, ficou dito que o que está no passado está resolvido e que os estados efetivamente podem glosar daqui para frente. Acontece que, da forma que ficou redigida, gerou muita dúvida. Eu faço parte, eu atuei como amicus curiae, e o processo continua, porque há embargos de declaração da parte, discutindo que essa modulação, da forma como foi redigida, deixou inseguro a situação dos contribuintes que foram autuados. Ela deixou muito claro que quem não foi autuado não pode mais ser autuado em relação ao passado. Só daqui para frente se aproveitar de algum crédito efetivamente concedido nessas condições. O que acontece é que ela não deixou claro, e nós que fomos autuados, porque essa questão só chegou no Supremo pela briga, pelos contribuintes que acreditaram no seu direito de ação, no seu direito de defesa, de questionar uma cobrança indevida, sabendo que o Brasil é o recordista mundial de cobranças indevidas de tributo. E, para nossa surpresa, a posição do Supremo Tribunal Federal falou, não, aquelas cobranças que estão no passado em processo de andamento estão valendo, porque eu aqui não estou cuidando de uma declaração de inconstitucionalidade, eu estou dizendo que é constitucional essa cobrança feita pelo Estado de destino. Então, são duas decisões muito tristes, tanto quanto ao mérito, quanto com relação à modulação de efeitos. E vou dizer por quê. Se a modulação dos efeitos, a justificativa dela, do ponto de vista tanto legal como da justificativa do relator do ministro Gilmar Mendes, era essa preocupação com a segurança jurídica, como é que eu vou falar em segurança jurídica desrespeitando o princípio da igualdade? A segurança jurídica é um princípio que tem sobre ele diversos outros princípios que juntos formam a segurança jurídica. E a igualdade é basilar, é um dos princípios fundamentais. Vejam, então, se eu tive a sorte de não ter sido autuado, ou se o estado que eu estou não foi um estado tão operante em termos de autuações, eu não posso mais ser autuado desse passado. Agora, se eu estou num estado e fui autuado e estou defendendo o meu direito, eu não vou ter o perdão, eu não vou ter esse reconhecimento dessa cobrança que gerou tanta polêmica indevido. Eu vou ter que pagar. Então, não faz sentido usar como critério de aplicação da norma a sorte do contribuinte de não ter sido autuado. Por isso me surpreendeu tanto a decisão do Supremo em relação à modulação. Ela está tratando de forma desigual empresas que estão na mesma situação, que fazem as mesmas operações, que vendem os mesmos produtos. Quem não foi autuado, está liberado. Quem foi autuado, mas lutou pelos seus direitos, procurou o Poder Judiciário, infelizmente, vai ter que pagar. E essa também é uma outra mudança do Supremo, porque o Supremo, historicamente, protege, mesmo quando mudam os efeitos, aqueles contribuintes, aqueles cidadãos brasileiros que foram lutar pelos seus direitos em questões controvertidas. Então, uma pena essa postura do Supremo. E o que isso muda? Vamos lá, já que nós estamos diante desse cenário, embora não tenha acabado o processo, porque há esse embargo de declaração, eu trago aqui algumas premissas importantes para nós, que a visão do advogado, seja interno, seja o escritório de advocacia terceirizado, como alguém fundamental
na estratégia da empresa, na gestão da empresa. O advogado precisa deixar de ser visto como custo. Por quê? Primeiro, porque tem que acompanhar preventivamente, num país de tributação complexa, como a gente disse, se o meu cenário, se a minha empresa está efetivamente completamente dentro dos conformes. E daí o tema da nossa palestra é analisar as perdas da guerra fiscal, mas também a importância e ganhos que eu posso ter com a conformidade tributária, com o compliance tributário, que é olhar vírgula por vírgula, conhecer profundamente. O advogado hoje não tem que conhecer só o direito da área que ele atua, tem que conhecer isso profundamente sempre. Mas isso é obrigação, né? Todo mundo tem que ser, cada um, técnico na sua área, mas ele tem que conhecer a atividade do seu cliente, ele tem que conhecer o setor do seu cliente, ele tem que conhecer toda a cadeia econômica do seu cliente, ele tem que conhecer a economia, ele tem que ver como é que está o mundo em relação a esse produto. É isso que o mercado espera do advogado. E, portanto, diante desse cenário, que o advogado venha não só trazer, olha, então tá bom, então no mérito do Supremo nós perdemos, a modulação está assim, está aqui, eu fiz o meu trabalho jurídico. Não, não é isso. Há pontos muito relevantes para que a empresa possa, ainda mais no momento de reconstrução por conta de uma pandemia, efetivamente analisar essa realidade jurídica como um dos dados que afeta a empresa e, a partir daí, ela se programar. Né? A empresa tem relação com o cliente, com o fornecedor, com o funcionário, com o fisco, com bancos. Quer dizer, esse olhar tem que ser macro, para que aquele problema jurídico deva ter um olhar econômico e ver como é que a empresa deve lidar com isso, não apenas aquele relatório informando ganhamos ação, perdemos ação, o valor da ação é isso. Não é isso. Por que eu estou dizendo isso? Olha que interessante. E conversem com os seus jurídicos. Há um ponto importante decorrente da guerra fiscal que eu quero frisar e tem a ver com a conformidade, para trazer uma boa notícia, né? Já que a gente está começando amanhã de um evento tão extraordinário de competitividade aqui como esse, para trazer também, mesmo o tema sendo guerra, dizendo que e uma guerra criada e tida entre os estados, mas que deixou como ferido apenas os contribuintes, dizer o seguinte: essa lei complementar 160, porque o Supremo deu essa decisão, dizendo, olha, o passado está resolvido, se mantém esse processo. Por quê? Porque tem uma lei complementar 160 que veio, dizendo assim, olha, os estados, aqueles benefícios que foram dados no passado podem ser convalidados e podem ser anistiados. Portanto, para quem fez isso, pegou esses créditos com base nos benefícios do passado, vai estar tudo certo. Mas acontece que, para cumprir as exigências da lei complementar 160, o contribuinte tem pouco espaço. Tem muitas obrigações para o estado de origem, para o estado de destino, que, se não cumpridas, vão gerar confusão. Portanto, diferente do que acredita o Supremo, a guerra fiscal não acabou, porque os clientes, os contribuintes, não vão ter as garantias da 160 cumpridas e essas já estão gerando novas demandas. Mas o que eu queria dizer lá da possibilidade em relação à guerra fiscal, uma conclusão para olhar no seu jurídico tributário, no seu departamento fiscal. Essa mesma lei complementar 160 que trouxe a convalidação dos benefícios, nos seus artigos 8º e 9º, vai deixar claro que a natureza desses benefícios trazidos é uma natureza de subvenção para investimentos. Olha, com essa natureza, o que eu quero dizer para vocês, se analisar do ponto de vista contábil, como eu tive benefício, eu tive uma redução de custo, uma redução de despesa, o que, portanto, aumenta o meu lucro. Aí chama a atenção de outro ente tributante, que é a União, querendo cobrar o quê? Imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS sobre o faturamento, porque dizendo, olha, isso aqui tudo é faturamento. Não. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, pela natureza desses benefícios, independente de se é crédito outorgado, crédito presumido, diferimento, isenção, independente do tipo de benefício, ele é tido obrigatoriamente, do ponto de vista jurídico e contábil, como uma subvenção para investimento. E, se é assim, não pode incidir sobre ele nenhum desses tributos federais que você tem, nem os impostos e nem as contribuições. Olhem que importante o que eu estou dizendo. Nesse período todo de aproveitamento, olhando 5 anos para trás, eu não posso ter sido tributado em razão dos benefícios que eu recebi. Então, uma coisa é o Supremo dizendo que esses benefícios agora têm esse perfil, que o que aconteceu no passado está resolvido com a 160, que se for autuar daqui para frente, mas está bom. Mas e as tributações federais que eu tive por conta dos benefícios? Será que eu estou atento no meu compliance, na minha conformidade, para ter isso? Mais que isso, se o momento é de guerra, se o que a gente tem como empresário é uma guerra com os entes tributantes do Brasil, será que eu estou ciente de todas as decisões recentes do Supremo que favorecem os contribuintes? Né? Com relação, por exemplo, às verbas indenizatórias sobre a folha de salário, tem uma série de benefícios que o STJ já disse, esses aqui são absolutamente indevidos. Está pacificado. Portanto, isso já gera um crédito imediato que nem precisa mais de ação para poder exercer esse crédito e gerar dinheiro no momento de reconstrução.
Existem benefícios, existe o teto de 20 salários mínimos de contribuição para terceiros. Isso também tem uma série de decisões. Agora, a matéria está suspensa, aguardando o julgamento, igual foi na guerra fiscal, mas é um tema importante. Eu estou querendo dizer que pode haver dinheiro na mesa, independente seja setor plástico ou não, mas certamente no setor plástico, de matérias que o Supremo decidiu a favor do contribuinte. Infelizmente, as decisões normalmente têm sido a favor do Estado, não é o que a gente tem chamado de consequencialismo. Nitidamente, a gente vê nas decisões do Supremo, mas os Estados estão quebrados. Poxa, mas porque os Estados estão quebrados, eu vou quebrar os contribuintes? Será que eles estão quebrados por conta dos contribuintes ou estão quebrados pela má utilização desse dinheiro, como a gente sabe? O Brasil tem uma das tributações mais caras do mundo, e não tem retorno. O brasileiro, como se efetivamente nós mantivéssemos a altura dessa tributação, que já não seria bom, mas se mantivesse e tivéssemos retorno, tivéssemos segurança, tivéssemos saúde, tivéssemos moradia, tivéssemos educação, provavelmente não se reclamaria e se produziria muito mais, mas não está. É o empresário sempre fazendo a força, contando com o Supremo, e o Supremo nem sempre aplicando a Constituição Federal, lamentavelmente, como foi o caso da guerra fiscal, e mais, dependendo de uma maturidade dos estados para respeitar a federação, que a gente não sente. Por isso, eu tenho muita dificuldade de acreditar que alguma dessas reformas tributárias efetivamente passam. Há sempre o que ser melhorado, mas se a gente for depender da boa vontade do poder de tributação no Brasil, nós não vamos ter benefício nenhum. É por isso que nós, empresários, advogados de empresários, temos que ter esse olhar muito atento para ver se estamos pagando correto, partindo da premissa que nós somos o país com mais tributos declarados inconstitucionais. Esse é um investimento. Esse olhar tributário é um investimento, porque ele pode fazer toda a diferença no meu planejamento para saber se eu compro daquele estado, se eu vendo para aquele estado onde eu vou instalar a minha empresa, se faz sentido eu importar, se faz sentido eu exportar, quais são as consequências desse tipo de exportação, se aquele produto que eu faço mudar alguma característica dele, se ele pode passar a ter algum benefício. É isso. O direito tributário no Brasil não permite amadorismo, mas também não permite aquela espera do empresário. Eu vou esperar o fiscal chegar, eu vou esperar a cobrança, eu vou esperar para ver. Não, lamentavelmente, hoje é importantíssima essa proatividade, tanto por parte de quem assessora as empresas, mas essa consciência da empresa, porque esse olhar preventivo num país como o nosso faz absolutamente diferença. Segurança jurídica é a busca que todos queremos, e enquanto o Brasil não tiver segurança jurídica, efetivamente nós vamos perder chances gigantescas de crescimento e sentir um massacre do empresário brasileiro. Meus queridos, eu estou olhando aqui meu tempo, dentro do tempo que me foi dado, era o que eu queria trazer para vocês. A guerra fiscal, sim, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que está no finzinho do processo contra os contribuintes, lamentavelmente contra, o meu modo de ver, ferindo a Constituição, mas há o que se fazer daqui para frente. Se eu devo levar em conta ou não os benefícios que existem, se eu devo analisar em relação a essa realidade, se eu devo manter a minha estrutura e, mais que isso, saber como consequência disso eu tenho um benefício do ponto de vista do imposto de renda que eu trouxe aqui, que é a natureza de subvenção e, portanto, a não incidência de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS sobre isso. Eu agradeço muitíssimo. Olha, foi uma honra poder começar o meu dia falando nesse evento tão extraordinário. Queria agradecer muito a Biplast, Sindiplast, ao Hélio da Plástico Revista pela forma gentil e fico à disposição para as perguntas de todos aqui que estão participando. Obrigado a cada um de vocês que dedicou o seu tempo para essa troca de ideias comigo. Foi uma honra. Muito bem, parabéns, doutor Marcelo, pela sua exposição. E nós temos, sim, 3 perguntas aqui que nós já separamos para que sejam feitas para o senhor. Então, a primeira delas diz assim: diante do cenário legal hoje instaurado pela Guerra Civil, o que é mais conveniente para o negócio de um industrial? Montar fábrica no local incentivado ou perto do seu mercado consumidor? Obrigado pela pergunta. Olha, na verdade, ainda bem que ainda não é uma guerra civil, é só uma guerra fiscal, né, meu caro? Mas, com essa decisão do Supremo, não faz mais sentido, não é mais natural que efetivamente eu vá para aquele estado ou mantenha a minha estrutura naquele estado em razão de um benefício, salvo se aquele benefício efetivamente foi convalidado pela Lei Complementar 160. Então, o olhar que o jurídico tem que fazer, o escritório vai ter que fazer para a empresa você foi para lá por conta de benefício, aquele benefício é interessante, ótimo. Foi convalidado esse benefício pela Lei Complementar 160, como o Supremo está dizendo? Foi. Se ele foi, há razão de ficar pelo menos até 2032, que é o prazo de garantia de validade desses benefícios, até 2032, sim,
e aí dá para eu planejar a minha vida se ele não vier, não for mantido nesse período. Agora, por outro lado, se o benefício acabou, se ele não foi convalidado, não faz mais sentido eu deixar a empresa se ela estava lá só por isso. Eu tenho que fazer essa reanálise da minha estrutura, analisar logística, analisar custos, porque não necessariamente compense mais do ponto de vista tributário eu deixar a minha empresa naquele local que era incentivado. Muito bem, a segunda dúvida que nós temos aqui é a seguinte. A guerra fiscal começou em 1988 e um dos principais objetivos era aumentar a geração de empregos, mas nesses 32 anos, empresas modernas como indústrias reduziram muito os postos de trabalho devido à automação e TI. Como fica o mérito da guerra fiscal dentro desta nova realidade? Excelente pergunta, né? E veja, na verdade, a guerra fiscal nem começou em 88, começou antes. A Constituição de 88 veio tentando acabar com a guerra fiscal dentro desse modelo que ela criou de legislação, mas, infelizmente, não teve mérito em função da voracidade, do vampirismo fiscal que tem no Brasil e por decisões do Supremo que podiam ter decidido isso há muito tempo, finalizado. Vejam, só de termos ficado, pense, da Constituição de 88 até a decisão do Supremo, que está no finzinho, que ainda não acabou, a insegurança que é a morosidade da justiça do Brasil. Justiça tardia, né? Será que é justiça? Então, olha que pergunta interessante, né? Eu, como empresário, levei a minha empresa, fiz todos os investimentos, eu tinha a obrigação de gerar empregos para manter o benefício, mas veio a modernidade, veio a tecnologia que veio para ajudar, e que, inclusive, também aumenta a arrecadação, porque aumenta a produtividade, aumenta a venda. E essa transição de empregos que podem ser feitos por máquinas e gerar novos empregos não pode ser imputada ao empresário, né? Ela tem que efetivamente ser analisada de acordo com a realidade. E os estados, como fazem os estados modernos, os estados que cobram tributo caro, mas que aplicam na educação, é que podiam, sim, preparar, através dos seus órgãos, escolas técnicas, para a gente for adequando as mãos de obras que atendem essas empresas diante da realidade de tecnologia, né? Inclusive para atuação na tecnologia. Portanto, eu penso que também inserir, por mais que a guerra fiscal agora passe a ser, nos moldes antigos, um capítulo virado, a guerra fiscal não vai acabar. Não vai acabar. Do Supremo Federal dizer que está tudo resolvido na Lei Complementar 160 e isso depender de atitudes do Estado de origem, do Estado de destino e não do contribuinte, se esses Estados não cumprirem as suas obrigações, eu deixo de ter a garantia que o Supremo quer me dar. Portanto, esse é mais um lado industrial. Também não posso ser punido em razão da modernidade da tecnologia. Os benefícios que estão a eles vinculados deverão efetivamente ser adequados para que não se puna os empresários disso. Senão, todo aquele investimento que o empresário fez e gerou uma série de benefícios para o Estado, em especial a arrecadação, o que pôde com isso melhorar a educação, melhorar tudo mais naquele Estado, não pode se perder por conta da modernidade. Isso não é culpa do empresário. Uma terceira dúvida que chega para nós é a seguinte: quais as perspectivas para a guerra fiscal percebida nos atuais projetos de reforma tributária? Excelente, agradeço também por essa pergunta. Olha, os projetos de reforma tributária, os verdadeiros, aqueles que estão falando em se unir tributos, em se simplificar efetivamente a burocracia brasileira, eles terminariam com a guerra fiscal. Por quê? Primeiro, por uma característica: esse imposto, seja o IBS, CBS, a contribuição, passaria a ser nacional, como acontece no resto do mundo. Interessantíssima pergunta, por quê? A gente teria o que se chama de IVA lá fora, o IVA, dizendo que, olha, como esse tributo é nacional, não tem mais benefício de um estado para o outro, a cobrança passa a ser igual para todo mundo. Uma outra característica: quem vai ter que pagar sempre, nesse caso do IVA, é quem está no destino. Portanto, qualquer benefício, eventualmente, na origem, não faz mais sentido. Então, se esses projetos passassem, em termos de guerra fiscal, sim, ela terminaria. O que eu acho muito difícil de passar, embora acredito que tudo precisa de reforma, mas acho que tem reformas mais fáceis e rápidas de serem feitas do que essa coletiva grande. Por quê? Porque há projetos que se prejudicam muito, por exemplo, o setor de prestação de serviço. E penso que não há que se falar de qual a importância maior, se a importância maior está em serviço, está no varejo, está na indústria. A importância, efetivamente, é que todos tenham uma carga tributária decente, justa, equilibrada e que haja retorno disso. Mas, na medida em que se propõe uma proposta única, onde um setor sairá prejudicado, certamente já terá dificuldade de aprovação. Mais que isso, unificar interesses de estados com realidades completamente diferentes, de forma única, padronizada, me parece difícil, porque a igualdade
ela, desde Aristóteles, a gente sabe tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais nas medidas das suas desigualdades. Então, você tem que respeitar as realidades. E eu não vejo os projetos. Agora, vejam como seria fácil. Será que precisa mexer na Constituição para reduzir tributo? Se tivesse uma vontade política, seja da União, seja dos estados e dos municípios, vamos reduzir a alíquota. Município vai reduzir a alíquota de ISS e IPTU. Estados, vou reduzir a alíquota de PVA, vou reduzir a alíquota de CMS dentro dos meus limites. União, vou reduzir imposto de renda, vou colocar 10 incidências de faixas de imposto sobre a renda, vou reduzir o IPI. Para isso não precisa mexer na Constituição. E é isso que o mundo... Olha, vamos pegar o Japão de exemplo. Com tantas tragédias climáticas do Japão, o Japão destruído tantas e tantas vezes num território pequeno e montanhoso, se reconstruiu com a força que reconstruiu. Qual foi a estratégia tributária? Isenção de tributos, redução de tributos, porque eu aumento a base, porque eu ajudo o empresário que está gerando emprego, que está reconstruindo. Nós estamos num momento de pandemia mundial, saindo, graças a Deus, de um momento... Então, o olhar de quem está com a caneta tributária seria muito simples, eu não preciso aguardar mexer na Constituição, eu vou fazer a minha parte. Eu, município, vou fazer a minha parte, e pode ser todos os municípios, vamos fazer nem que seja por um tempo. Então, o que eu quero dizer, não dá para a gente ficar esperando que a solução mágica seja uma reforma tributária. Os empresários brasileiros sabem disso, não dá para ficar contando com isso. Agora, dá para nós cobrarmos efetivamente uma atitude imediata para que, se não vier a reforma, eu não acredito que a reforma venha, mas, por exemplo, nós temos aqui uma tributação que é o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro, ou seja, o mesmo fato gerador, lucro, a minha renda. E depois eu tenho PIS e COFINS que incidem sobre o faturamento, o que é pior. O que é pior, porque aí eu posso ter faturamento, mas eu posso ter tido prejuízo no momento de pandemia. Então, seria muito fácil. Será que faz sentido eu ter 4 tributos incidindo sobre renda e contribuição social? Não faz. Será que não era melhor cuidar de uma reforma pontual assim, mais rápida e resolver problemas? Sim, seria melhor. Então, me parece que nesse formato, com relação à pergunta, ótima pergunta, sim, resolveria a guerra fiscal. Se eu acredito que vem alguma dessas reformas agora, não, nesses moldes que o Brasil precisa, não pela falta de maturidade federativa entre os estados. E como é que eu posso melhorar a tributação do Brasil? Bom, primeiro, dando os retornos corretos. Segundo, equilibrando para que a força não fique só com a União, porque quando eles cobram contribuições, PIS, COFINS, são as maiores receitas, isso não tem repartição com os estados ou municípios que estão quebrados. Então, essa melhor repartição e mais um movimento que pode sair da sociedade, da coletividade, de associações, sindicatos maravilhosos como esse, é um movimento nosso, vamos reduzir alíquotas, não precisa mexer na Constituição para isso, vamos reduzir a alíquota, vamos reconstruir o país, nem que seja por um tempo, porque isso vai aumentar a arrecadação. O brasileiro não é sonegador, não é sonegador. O brasileiro é cumpridor das regras. Agora, o difícil é cumprir tantas regras, não é só municipais, mais de 5 mil municípios pondo regra, 27 estados pondo regra, a União todo dia. Então, aqui se quer pagar tributo, mas se quer retorno. Então, vamos aumentar a base, vamos reduzir os tributos. Essa é a reforma que pode ser feita de imediato, sem mexer na Constituição, sem depender do Legislativo e sem depender do Executivo. Ou se não houver, doutor Marcelo, esta forma de visão, daqui a 10 anos a gente vai estar comentando as mesmas coisas na mudança da Constituição e não vamos tomar nenhuma atitude. É por aí, né? Exatamente isso. Então, eu acho que a nossa parte da sociedade também não ficar dependendo do Poder Judiciário pela morosidade que tem, de ter essa advocacia preventiva, de ter esse olhar que o empresário brasileiro hoje já sabe que eu tenho que olhar antes, né, para ver se faz sentido. O meu setor de compras tem que falar com o meu setor jurídico antes para saber se comprar daquele estado faz sentido, mesmo que o preço lá esteja menor. Então, veja, eu acho que é um momento também desse crescimento da advocacia brasileira por conta dessa realidade, em especial no momento tributário. Nós temos que estar sentados ao lado do empresário para levar as informações jurídicas e, fundamentalmente, as consequências das decisões jurídicas na gestão da empresa. Não é simplesmente dizer, ganhei ou perdi a ação. É dizer, olha, com a posição do Supremo, assim, faz sentido, isso aqui a gente pode aproveitar, isso aqui não pode. É fazer uma gestão de risco junto com o empresário e trazer também as boas notícias, como eu trouxe essa questão da subvenção. Sempre tem algo num país de tributação tão complexa que certamente não está sendo aproveitado pelo empresário. Muito bem, doutor Marcelo Viana Salomão, nós encerramos aqui esta que foi a primeira palestra do 11º encontro aqui do Seminário Competitividade e aberto de forma brilhante, com uma pessoa encantadora e uma simpatia ímpar e um conhecimento fantástico. Muito obrigado pela sua contribuição aqui no nosso evento.